Tu me escuta bem aí também? Sim, sim. Sim. Fiquei um pouco preocupada com a internet, mas tá tranquilo. Aham. Não, por enquanto tá tudo ok. Então tá, deixa eu te dizer assim. Então eu listei algumas questões aqui sobre o PIBID, né, a participação. Então, o que eu vou colocar aqui, essa conversa que a gente vai ter é sobre o PIBID, não é? E não existe, né, certo nem errado, tá? Existe só a tua experiência, né, o que tu interpretou dessa experiência até aqui, né, de novembro, então, a primeira reunião lá, 14 de novembro, né, até agora. Então, quase 3 meses aí dessa caminhada que a gente tem juntos. E então, eu queria te deixar bem à vontade nesse sentido, tá? Tá. É um período curto, mas eu estou tentando, eu acho que você é a quarta, eu acho, já me dá entrevista, assim, que a gente Uhum. conversa. Eu tenho mais 4 ainda na segunda, tá? Ah, que bom, que bom. Então, o povo tá bem participativo, tá bem legal, né? Mas assim, então, antes de mais nada, eu queria algumas questões mais gerais que eu queria ver contigo, tá? Por Tá. que tu Uhum. optou? Eu não lembro, possível, em algum momento já deve ter me dito isso, tá? Até porque eu acho Tá. que tu foi minha aluna, né, numa disciplina, né, agora que terminou há pouco. Então, mas por que tu optou pelo curso de Ciências Sociais? Eu sou formada já no bacharelado, né? E quando eu entrei no bacharelado, na verdade, eu fui meio testar para ver se eu gostava do curso, porque inicialmente eu queria jornalismo. Mas depois que eu entrei no curso, eu vi que eu gostava bastante, assim, tipo, nem me vi mais depois no jornalismo. Aí, quando eu me formei no bacharelado, eu sempre soube, assim, sempre soube que eu queria fazer licenciatura também, porque eu queria ter as duas ênfases, né, ser graduada nas duas ênfases. Uhum, Mas a princípio não era tipo assim, ai, adoro licenciatura, mas daí quando eu entrei na licenciatura, eu percebi que eu me via muito mais na licenciatura, assim, tipo, muito mais do que no bacharelado, sabe? As coisas me entusiasmavam muito mais do que me entusiasmaram no bacharelado, assim. Então, depois de entrar na licenciatura em Ciências Sociais, eu me encontrei mais, assim, me senti mais pertencente, assim, sabe? uhum. Ah, que legal, ok. É, mas antes disso, até eu me fiquei curioso. Tá, mas antes disso, antes dessa preferência pela licenciatura, né? Quando tu pleiteou a entrada no curso superior, tu fez para Ciências Sociais, né? Eu fiz vestibular para jornalismo, e daí eu não passei, e daí no SISU eu botei para Ciências Aham. Sociais, que era, tipo, minha segunda opção. Aí eu passei, daí eu resolvi entrar, porque Ah, era uma tá. opção minha também. Resolveu. Sim. Aham. Não, perfeito, perfeito. Não, tá bem, tá bem. Bom, deixa eu fazer umas perguntas aqui, duas questões gerais, né? Até para a gente depois entrar no PIBID, tá? Que visão tu tem do país hoje, do Brasil, né? O que é o Brasil para ti? E o que mais caracteriza o Brasil, né? Se viesse uma pessoa de outro país aqui te encontrasse na rua, né, te perguntasse, né? O que tu pode me dizer do teu país? Sim. Eu acho que se viesse outra pessoa de outro país, não ia ser isso que eu ia falar, porque assim, prezo por falar coisas boas do país, né? Mas eu acho que uma coisa que caracteriza atualmente é muita instabilidade política, assim, sabe? Instabilidade de forma geral, assim. Uhum, E, tipo, acho que a gente, enfim, agora tá num momento mais democrático e melhor, sabe? Mas eu ainda sinto que tem uma instabilidade, uma coisa, tipo, meio radical, assim, sempre rondando a gente, sabe? Que eu acho que é muito perigoso, né? E não sei, agora com as eleições também lá nos Estados Unidos, tipo assim, eu sinto que abre margem pra coisas ruins, sabe? uhum, uhum. Ok, tu diz a radical em que sentido? Deixa eu. Num sentido, tipo assim, de privação de direitos, assim, sabe? Tipo assim, ah, sem, di- ah, coisas sem diplomacia, e daí coisas
de retirada de direitos que, sei lá, são básicos, assim, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, eu acho. Uhum. Tá bem. Bom, e nesse contexto aí, como é que tu vê a educação nacional, né? Que diagnóstico tu faz da educação nacional? Quais são os dilemas, né, da nossa educação? Ahn, eu acho que. Deixa eu pensar. Eu sinto que a gente tem muitos problemas, assim, e que são meio, tipo assim, coisas que foram se formando ao longo de muitos anos, assim. Eu enxergo que a gente tem um problema grande de valorização da docência, sabe? Tipo assim, eu acho que isso é uma questão muito forte, assim, dentro do país, porque eu sinto que, tipo, se tivesse mais oportunidade, tipo assim, melhores condições para os professores poderem exercer uma educação melhor, uma melhor docência, tipo, seria bastante possível, sabe? Mas como a gente tem condições ruins, assim, do tipo, carga horária é muito grande, tipo, os professores têm que trabalhar em várias escolas, em mais de uma escola, geralmente, o salário não é legal, tipo, condições ruins mesmo de trabalho dentro da escola, sabe? Eu acho que isso é muito, sabe? E acho que isso afeta Uhum, muito a nossa educação, sabe? Se não tem um professor motivado a fazer uma boa aula, assim, sei lá, não tem como ser legal, assim, fora outras questões que a gente tem também, né? Desigualdades uhum, sociais muito grandes, assim, tipo, as estruturas das escolas de forma geral. uhum. Acho que muitas coisas. Tá bom. Não, é isso, é falar o que vem na cabeça, enfim, né? Então tá, me diz uma coisa, em que pese isso, né? Tu te candidatou para o PIBID, né? Por que tu te candidatou Sim. para o PIBID? Me candidatei porque eu queria ter experiência em sala de aula. Porque eu fiz estágio no semestre anterior, assim, e foi muito bom, assim, eu gostei bastante do meu estágio, foi uma experiência bem positiva em relação a estar na sala de aula, mas eu fiz estágio no colégio de aplicação e eu sei que por ser uma instituição que é mantenedora federal, né, tem uma realidade bastante, assim, em relação às escolas públicas, especialmente da rede estadual. Eu queria ter outras experiências, sabe? De conhecer as escolas de fato, de como é que é a rotina escolar, porque eu fiz o estágio, e daí tá, eu acompanhei uma turma, duas turmas, e dei aula, enfim, fiz aulas com eles, mas é diferente de tu estar realmente inserido dentro da escola e entender, tipo, a rotina escolar e as problemáticas que envolvem tudo aquilo, sabe? Enfim, acho que por isso, sim, para ter mais experiência e, 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 e poder, tipo, me formar, ter uma formação mais completa, sabe? Para quando eu de Uhum, fato formar, tipo, já ter alguma experiência em relação a isso. uhum. Ok. Não, perfeito. Tá, a gente está aí, então, desde o dia 14 de novembro, né? Tivemos aquelas reuniões, acho que foram 5 ou 6 lá, naquele período de final de ano, né? Tivemos mais um encontro agora, né, dia 20 de janeiro, com aquelas leituras, né, que eu acabei destacando para a gente se debruçar, quais sejam, né, aquelas sobre o papel da sociologia no ensino médio, a questão da docência compartilhada, o próprio novo ensino médio, né, que a gente também se debruçou, mas essas, claro que todas as outras reuniões, em meu juízo, elas têm um caráter mais ou menos formativo, né? Algumas de organização, as outras nós tivemos ali a participação dos professores das escolas e o Gília, né, apresentando seu planejamento. Mesmo naquelas reuniões iniciais, nós discutimos ali o programa, eu apresentei, a gente compartilhei o projeto do PIB de Sociologia, aquele que foi encaminhado à CAPES, enfim. Então,
estou aqui resumindo, sintetizando esses momentos que a gente teve até agora, até esse momento de entrada, né, nas escolas. Dessas reuniões, experiências formativas, né, oportunizadas aí pelo programa até aqui, o que tu poderia me dizer, né? Qual é a tua avaliação? O que tu achou importante ou significativo ou não? O que faltou? O que tu não gostou? Que lacuna tu acha que nesse período inicial aí, não é? Tu poderia, inclusive, sugerir que fosse diferente, enfim, né? Mas o significado disso, né? Olhando no retrovisor, Uhum. né? Esses 3 meses que a gente está junto, o que tu poderia dizer? Ai, prof, travou um pouquinho. Chegou a escutar o final? Não, tu pode repetir, por favor? Ah, claro. Não, dessas experiências das reuniões que a gente teve até aqui no PIBID, né? Uhum, Formação de planejamento, de discussão dos temas para o ENALIC, aliás, o ENLIC Sul, quer dizer, nós fizemos, uhum, né? Discutimos várias coisas ali. Então, e aquela reunião mais específica mesmo, de formação, eu não gosto até de falar, porque para mim tudo é formação, né? Mas, mas os textos que a gente discutiu, né, que vocês apresentaram. Então, eu queria ver um pouco contigo e te escutar um pouco como é que o significado desse período, né, inicial do PIBID, como é que tu sentiu ele? Ah, eu achei muito bom, eu achei muito positivo a gente ter se encontrado durante, tipo, uma vez por semana, acho que foi, né? Tá me Uhum. ouvindo? Pô, Eu achei muito positivo, assim, eu acho que dentro assim, até onde eu vivi, né, assim, dentro da graduação de Ciências Sociais, em licenciatura, eu acho que a gente não tem muitos espaços para falar sobre ensino de ciências sociais, sabe? Tipo, eu não sentia que a gente tinha tanto espaço para falar sobre isso no geral, assim, nas cadeiras que a gente tem, enfim. E acho que a gente não tem muitas cadeiras que são voltadas a ensino de ciências sociais também. Então, acho que também, talvez por isso, a gente não tenha tanto espaço. E daí eu achei muito positivo, assim, os nossos encontros iniciais, assim, eu senti mesmo que foram, tipo assim, de formação, todos eles, não só o final de que a gente estava trabalhando com os textos, assim, e eu acho muito positivo conversar com os colegas e ouvir os colegas sobre a posição deles, assim, tipo, a opinião deles em relação à educação ou as experiências que eles já tiveram e tudo mais, eu acho que é muito bom, assim, essa conversa, esse diálogo entre nós do grupo e eu lembro em específico de uma reunião que o senhor tinha passado uns trechinhos de texto, assim, que era contando sobre situações escolares, assim. uhum, Aquele encontro eu uhum, achei muito legal, assim, achei muito, muito positivo. Achei que foi bem legal, assim, essa troca de opiniões, assim, e ideias sobre o que representava sobre o que a gente achava de cada situação, enfim, né, para uhum, pensar juntos. Achei que foi muito legal, assim, e penso que daqui para frente, assim, a gente vai ter muito disso, assim, de situações que a gente quer conversar com o grupo, situações que a gente passou e que a gente quer compartilhar com o grupo, sabe? Então, para mim foi meio que uma prévia desse momento, sabe? E achei uhum, bem positivo. E durante meu uhum, estágio também, quando eu tava fazendo, eu senti, assim, que tinha várias coisas que eu queria relatar, assim, e conversar com alguém, e daí tinha as aulas do estágio, assim, que dava pra fazer isso, sabe? E era bem bastante positivo, assim. Então, acho que é muito bom, assim, poder compartilhar com quem é da área também, assim, sabe? Situações pelas quais a gente tá passando. uhum. Ok. Ainda nessa questão, né? Lembra que a gente. Então, talvez algumas questões que eu venha colocar aqui tenham algum sobreamento umas com outras, tá? Tu me perdoa. Mas, assim, lembra que Uhum, no primeiro encontro eu desafiei vocês a, a colocarem nos pontos cardeais algumas características do professor ou da professora que vocês queriam ser, né? Ok? Então, uhum, daquela imagem, então, do professor, da professora que tu queres ser,
esses primeiros 3 meses, teve alguma coisa que acha que contribuiu para essa imagem, para essa visão de futura professora? Sim, acho que sim. Acho que a gente, acho que vai dar para sentir isso melhor dentro de sala de aula, assim. Mas eu acho que eu lembro que eu coloquei alguma coisa sobre ser atencioso, algo, eu não me lembro exatamente, mas algo Uhum, assim, eu acho que sim, assim, eu acho que também a ideia de compartilhar docência, eu acho que tinha naquele texto que a gente trabalhou, eu acho que é uma coisa uhum, que me fez pensar bastante, assim, sabe? Sobre. Porque eu penso que isso é bastante difícil, sabe? E eu não me lembro exatamente o que estava nos meus pontos cardeais, mas eu, tipo uhum. assim, tenho a Tudo bem. sensação de que tinha algo a ver com isso, sabe? Uhum. E, enfim, eu acho que sim, prof. Acho que. Ai, me enrolei muito, né? Não, imagina. Deixa eu te perguntar, te ajudar. Naquele texto, então, da docência compartilhada, antes daquele texto, da gente ter lido, né, e discutido, tu já havia pensado em algo semelhante, assim, de fazer docência com mais alguém, em parceria? Eu lembro, foi muito marcante pra mim esse texto, porque eu lembro quando eu fui fazer estágio, eu tinha a opção de fazer em dupla. E eu imediatamente pensei, bah, não quero fazer em dupla. Então foi muito marcante, assim, pra mim, sabe? E porque eu não queria fazer, mas porque eu sei que é difícil, sabe? E daí eu acho que não. E é bem aquilo que o texto fala, assim, de tu ter condições pra fazer algo compartilhado, sabe? Porque as coisas são pensadas pra gente fazer individualmente, sabe? E daí ter esse tempo de sentar e decidir as coisas e, tipo, se acertar, tipo assim, envolve mais do que tu fazer, do que se tu fosse fazer sozinho, sabe? Uhum, E eu acho que por isso, assim, porque eu acho bastante positivo, assim, tipo, acho muito positivo mesmo, tipo, conversar com outras pessoas, entender a forma com que, tipo assim, que um colega tá pensando que dá pra fazer uma coisa e, sabe, e trocar essas ideias e chegar, eu acho que agrega mais, sabe, eu acho que deixa mais valoroso, pode deixar mais valorosa uma aula, sabe, mas ao uhum, mesmo tempo eu entendo que é bastante difícil, assim, sabe, e não, sei lá, imagino que também não seja com, tipo assim, que não dá pra ser, não sei se dá pra fechar com todo mundo, sabe, tipo assim, é difícil, né, é de fazer para claro. trabalho em dupla, né? É isso, né? Mas sempre tem que pensar também, Giovana, né, que a gente sempre procura, eu acho que aproveitar o que as pessoas têm de melhor, né? E Sim, tal, né? Eu mesmo já tive no PIBID, às vezes, a coordenação compartilhada com outro colega, e não foi fácil, não foi fácil, porque às vezes tem percepções, concepções, modos de interagir, inclusive com os alunos, com as alunas, que é bem diferente da minha, né? sim, Enfim, me conhece já há um bom tempo, né? Eu gosto de sempre ter uma relação bem horizontal com os alunos, com as alunas, né? Sempre de partilha, de parceria, de troca, né? E tal. E às vezes tem outros docentes que, né, têm mais dificuldade de fazer isso, né? E tal, né? Colocam-se numa outra posição e tal. E no caso foi um pouco isso, né? E o que que a gente faz, né? A gente tem um objetivo no trabalho e tu faz mediações, né? Para sim, poder ver o trabalho acontecer, né? Da melhor forma possível e tal. Claro, é sempre melhor como tu tem, às vezes, é uma confluência de perspectivas, né? De análise das situações e tu tem como se diz, é quando a gente fica bem à vontade para poder falar as coisas, as dúvidas da gente, as inseguranças, né? E com isso também ter no outro ou na outra um suporte, né? Uma ajuda, para ajuda no sentido de contribuir para a reflexão conjunta, né? A sim. gente poder crescer junto e tal, né? Eu acho que isso é bem legal. Mas eu já vivi situações assim, tá? Então, como também É já muito. é, é Ah. um. E às vezes já coordenei grupo de professores também, né? Que não é uma Aí coisa muito travou pra você, fácil. eu não tô te ouvindo. Oi. Tá, o que eu Tá, tô estava te ouvindo. dizendo, tá. Eu estava dizendo que às vezes eu coordenei grupos de professores e
também não é uma coisa muito fácil, né? E tal, né? Mas é isso, né? A gente tem que procurar ser o máximo possível profissional, né? Sim. Profissional. É um pouco essa atuada, né? Então. Mas assim, eu queria. Bom, a gente atua na sociologia, né? Com muitas dimensões da realidade, né? Da vida vivida, do contexto social, né? Das situações sociais, ou mesmo dos fatos sociais, né? Que estão aí presentes na realidade, que é essa, esse produto, né, da nossa interpretação, tá? E como é que tu vê, vou fazer duas perguntas juntas aqui, tá? Como é que tu vê o papel da realidade na formação, nós que estamos aí experimentando essa realidade, na formação do educador, da educadora, né? Como é que a educadora, o educador, diante do que a realidade se apresenta diante de ti, como é que tu acha, entende que tem que ser a tua postura diante da realidade? E que papel, no teu entendimento, né, tem o conhecimento sobre esta realidade no currículo escolar? Então, são duas questões, tá? Uma, então, é essa, sobre como é que tu, qual é, como é que tu dialoga, como é que tu te vê diante da realidade, de tudo que ela se apresenta. E, por outro lado, o conhecimento sobre ela, né, como é que tu encara ele quando se pensa o currículo da escola, né? Como é que tu situa esse conhecimento no currículo? Eu acho que eu acho eu penso que é sempre importante para docente, para o docente compreender a realidade da turma, assim, tipo, dos alunos. E claro, sempre vão ser realidades diversas, né? Todas as pessoas são heterogêneas e tudo mais, né? Mas eu acho que compreender de forma geral qual é a realidade desses alunos e, e também compreender os interesses deles, assim, para que seja possível fazer uma aula, sabe? Eu acho que uh, se tu não tá atento a esse tipo de coisas, à realidade dos alunos, ao que interessa a eles, do que eles gostam, com quem eles vivem, onde eles vivem, esse tipo de coisa, tipo assim, não é possível fazer uma aula com que eles de fato aprendam, sabe? Com que aconteça um processo de aprendizagem realmente. E eu acho que é muito. E daí eu acho que é muito importante ter conhecimento sobre essa realidade para daí fazer as aulas, né? Tipo assim, para planejar as aulas e fazer com que o que a gente estude, tipo assim, se encaixe na realidade deles, assim, fazer com que o conhecimento, assim, de forma mais curricular, sério, curricular, faça sentido para eles e Uhum, para elas. uhum. Ok. Bom, e na docência, assim, como é que tu imagina que tu vai colocar em prática o que tu compreende como papel do educador ou da educadora? Prof, desculpa, tu pode repetir? Tá, Tá, vamos lá. travou um pouquinho. Bom, Perdão. não, imagina, não precisa nem pedir desculpas, eu sei que é questão técnica, né, e tal. Tá, tu tem uma imagem de como que tu vai atuar como docente, né? E a pergunta é, né, como é que tu imagina tu vai colocar em prática essa imagem de professora? Como é que tu te vê? Que sonho tu tem, né? Como é que tu te projeta lá na sala de aula? Eu acho que é de fato estando em sala de aula, assim, de estando dentro da sala de aula. Eu acho que não, claro, eu não vou chegar sendo tudo aquilo que eu quero ser, porque uma relação tem que ser construída ali com as estudantes e os estudantes, né? Então, eu acho que para ser o que eu quero ser vai levar tempo
Uhum. E vai demandar esforço da minha parte, tipo assim, de poder me conectar e me relacionar de uma forma legal e da forma com que eu penso que seja. Travou aqui. Que Oi, desculpe, tu podia repetir a última frase que do travou tempo. agora aqui? Claro, desculpa. Eu penso que eu vou conseguir colocar em prática o que eu penso no ideal de professora, né? No decorrer do tempo, dentro de sala de aula mesmo, com o esforço de sempre tentando ser aquilo que eu quero ser. Uhum. E como é que tu vê, assim, que pode ser, enfim, a relação, como é que tu imagina a tua relação com os alunos, com as alunas? Eu imagino uma relação de uma relação de carinho, mas num sentido de porque eu acho que se não tiver isso, tipo assim, não tem ligação, sabe? Não tem conexão. Então eu penso que é importante essa relação de carinho e e de atenção com eles, assim, e com a realidade deles, e com os interesses deles, e com os gostos deles. Eu acho que assim eu posso ir construindo uma boa relação. Uhum. E esses momentos que a gente teve no PIBID até aqui, eles, de alguma forma, reforçaram, fortaleceram, ou não tocaram nessa perspectiva de relação, não é? Impactou de alguma forma as nossas conversas até então no PIBID, para que tu reforçasse esse pensamento em relação à relação com os estudantes? Sim, acho que sim, acho que todas as conversas que a gente teve, as trocas que a gente teve puderam reiterar a ideia que eu, né, de que é preciso estabelecer uma conexão com os estudantes e ser atento ao que eles estão falando, ao que eles estão trazendo para a gente, a realidade das escolas, ao que Uhum, eles vivem, sabe? uhum, ok. Estamos mais perto do fim do que do começo, tá? Eu te dizer assim, assim de pronto, né? Se alguém te perguntasse, te encontrasse no mercado, né, um colega teu da licenciatura, ou se encontrasse numa biblioteca, ou mesmo, enfim, numa mesa de bar e te perguntasse, tá, mas que reflexões, que pensamentos, que ideias, né, o PIBID da sociologia te trouxe? Ah, Eu acho que eu acho que especialmente como é importante ter o contato, hã, ao tipo, ter contato com o ambiente escolar e com a rotina escolar e com as escolas e com os estudantes e professores, como isso faz diferença, e também os momentos de troca com os colegas que também são estudantes de licenciatura em ciências sociais e querem estar dentro do ambiente escolar, como tudo isso faz diferença na minha formação, enquanto professora, sabe? Como se não tivesse isso, a minha trajetória ia ser muito diferente, sabe? Como talvez eu fosse chegar numa escola e, tipo, meu Deus, sabe? Não ficar muito perdida, assim, não compreender como funcionam as coisas e como se dão as relações, sabe? Eu acho que faz muita diferença nesse sentido, sabe? Uhum, uhum, ok. Não, eu acho que basicamente eram essas coisas que eu queria conversar. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa, assim, sobre o PID, como é que tu está se sentindo também, né? Enfim, por mais que eu tenha experiência, eu acho que é a terceira edição já que eu coordeno, ou quarta, já até perdi as contas. Mas é sempre para mim um desafio, né? Porque é sempre um grupo novo, as escolas, como a sociedade, ela muda, os desafios são outros, né? Ainda hoje pela manhã eu estava ali com a escola do Cláudia Júnior,
e ali a escola referência para a educação antirracista. Então foi uma experiência bem legal, a escola muito bem organizada, a reunião muito bem organizada, um clima bem gostoso, assim, né, um pouco distinto lá do Protásio, não que não fosse gostoso ali, mas o Protásio é uma coisa mais dirigida, né, uma coisa mais assim, Sim, então uma apresentação, né? uma coisa diferente e tal. E lá não, no Caju teve uma dinâmica de grupo, né, o diretor conduziu assim de uma forma bem legal e dividiu o grupo de professores em 4 grupos, a gente participou também, depois o pessoal foi lá para frente, apresentou a discussão do grupo, foi uma coisa mais participativa, né, e Sim, tal. Então tem, né, então para mim também sempre são desafios, né, de junto com vocês, de promover essa inserção de vocês na escola, de poder estar contribuindo também, né, e dar o meu papel, acho que é muito esse, né, de dar o suporte para vocês e, enfim, dar conta de toda a organização, né, do nosso programa, da nossa atuação. E então, para mim também é sempre algo, né, é sempre uma novidade, né? Nunca é algo pronto, né, e tal. Pelo menos assim eu encaro, né. Mas eu não sei, queria te ouvir mais, quer dizer, o que mais você poderia falar, como é que está se sentindo, né, no programa, enfim. eu tô bem feliz, tô bem animada com o começo da. Quer dizer, ruim que vai ser nesse calorão horroroso, né? É, Mas tô animada com o começo do programa, assim, efetivo da entrada nas escolas, né? aham. Apesar de que, enfim, daqui a pouco eu vou ter que sair, né? Mas por um tempo. Sim, isso depois a gente vê. Sim, mas tô bem animada, assim, eu tô muito feliz que eu vou, tipo assim, que eu vou, antes de viajar, vou poder ter esse tempinho de entrada nas escolas, sabe? Eu tô bem legal e fico muito feliz também com toda a atenção que tu sempre dá a nós, estudantes, e de sempre querer estar presente e saber como é que tá acontecendo. E também achei bem legal o estímulo que tu deu pra gente se inscrever no Elixir, acho que é bem legal, Uhum, assim, tipo, é uma parte importante de estar dentro da universidade, né? Esse tipo uhum. de produção. E, enfim, tô bem feliz, tô bem animada. Que bom te ouvir, que bom. Eu também, né? Eu acho que tô aqui, eu mesmo, gente, eu tô com quase que, sou professor deixa eu me lembrar, mas desde 88, né? Então lá se vão o quê? 30 e poucos anos lá. Mas Sim, não sim. perdi um pouco esse desejo, essa coisa gostosa de poder estar compartilhando a docência com vocês, né? É bem legal. Então tá, Giovana Sim, acho querida, que isso que é o muito obrigado. perigoso, né? Oi, é, Giovana querida, muito obrigado, tá? Te agradeço Oi, muito, não, pode falar, né? desculpa. Não, eu só queria te agradecer, né, por esse momento, assim, de poder compartilhar um pouco essas ideias aí sobre o programa, a gente está junto, né? E vamos ver o teu depoimento, conversa com os outros também. É, talvez nem tudo eu use, né? Nem toda informação é dado de pesquisa, né? Quer dizer, então, a gente vai depender muito do que eu for escrever também, tá? Tá me ouvindo ainda? Um pouco difícil? Tá. Sim, Tá, tô te ouvindo. tá. Sim, Não, perdão. mas aí, tenha presente que eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Aquilo que Uhum. precisar. E eu espero, eu acho que o Gílio, eu não sei se já se organizou com vocês para a semana que vem, não? Não, não mandou no grupo, Ah, não, porque ele não sabia o por horário, né? Ele não enquanto. sabia os horários ainda. Vamos ver se até domingo a gente É, consegue sim. isso. Eu vejo com ele. Tu retornas quando daí? Tá. Domingo. Domingo. Então tá, guria. Então tá. Tá? Muito obrigado mais Obrigada, uma prof. vez. Aproveita Eu o que final de agradeço. semana, tá? Curte Tá bastante bom, aí, muito tá obrigada. bom? Obrigada, Beijo, prof. meu anjo. Obrigada. Até mais. Tchau, Obrigado a tchau. você. Até mais. Tchau. Bom fim.